E aí, rebeldes, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre tumbling e o movimento da vez é a reversão para frente e para demonstrar hoje serei eu mesmo. Brincadeira, gente. Claro que para demonstrar esse movimento ninguém melhor do que a Duda. E para começar a falar sobre esse movimento, a gente também vai separar ele, como no vídeo da reversão de costas, em duas partes, em dois movimentos. Que seria o primeiro movimento, a parada de mãos que cai na ponte, e o segundo movimento que seria levantar da ponte. Então, para a gente construir a primeira parte do movimento, a gente vai utilizar a nossa querida amiga parede, tá? E depois o plano elevado. Então, a gente vai fazer a parada de mãos, fez a junção dos pés e, de forma controlada, fazer com que seus pés cheguem na parede. E você pode ir distanciando conforme for ganhando a amplitude de movimento. Vamos lá, Duda? Voltou. Então ela fez um erro de execução que foi chegar um pé e depois o outro. É super importante nessa primeira parte do movimento que a gente faça a junção dos pés antes de chegar na parede. Mais uma vez, Duda. Juntou dois pés, daí chega na parede. Isso, perfeito. E agora ela vai fazer esse mesmo educativo num plano elevado, que facilita bastante o processo para que ela entenda como chegar a fazer o movimento na linha do mesmo plano. E agora vai vir uma dica bem importante sobre esse educativo, que é o que a pessoa precisa desenvolver de consciência neuromuscular durante a descida na ponte depois da parada, tá? É um pouco complexo, mas a gente precisa começar a entender essa parte nesse educativo já, que é não deixar o seu ombro correr para frente. Então, durante a descida da parada de mãos para a ponte, você precisa fazer a manutenção do seu tronco na posição em cima das suas mãos. Então, dá uma olhadinha lá, ó. Fez a parada de mãos, juntou as pernas. Então, na hora da descida, ó, o ombro tem que ficar estabilizado e só os pés descerem para a ponte. Tá, volta. O que acontece muitas vezes é que durante a descida, o tronco acaba acompanhando e a pessoa acaba caindo para frente. Então, beleza, agora a gente vai transferir esse mesmo educativo do plano elevado para o mesmo plano. Importante sempre, igual a reversão de costas, quando eu falo que a descida na ponte tem que ser de forma lenta e controlada, para que você tenha essa consciência neuromuscular de ativar, principalmente glúteo, para fazer, né, a passagem das pernas, na reversão de frente, a gente precisa da mesma consciência para fazer a subida do tronco, tá? E um dos músculos que a gente mais utiliza para isso é o glúteo, tá? Então ela vai fazer uma parada, a junção das pernas e de forma lenta cair na ponte. Pronto, os trabalhos da reversão para frente eles são um pouco mais simplificados, porém a sinergia do movimento ela é um pouco mais complexa e precisa de mais força. Eu considero que reversão de costas, partindo do princípio que você tem o mínimo de fortalecimento específico e o mínimo de flexibilidade, ela é um pouco mais fácil que a reversão para frente. Mas a parte educacional da reversão para frente é um pouco mais simplificada. Então agora a gente vai fazer um trabalho que vai juntar fortalecimento específico com consciência neuromuscular para que você entenda o processo e o mecanismo do movimento. Então a gente vai fazer, abre um pouco as pernas para facilitar o movimento, tá? Braço lá na orelha, e ela vai fazer a descida na ponte de forma lenta, tá? Porque depois ela vai fazer a subida da ponte também. Então fez a descida na ponte, e agora como que ela vai fazer para levantar da ponte? Tem uma linha cronológica do que fazer em cada parte do corpo, tá? Primeiro ela vai projetar o seu quadril para frente e vai levantando, desenrolando. Ela fez perfeitamente o educativo, porque o ponto principal, e eu vou mandar ela fazer errado para vocês verem a diferença, é que nesse desenrolar para trazer, você precisa pensar que a cabeça é a última coisa que chega, depois que você chegou na posição em pé. Você não pode levantar colocando o queixo no peito. Por quê? Porque senão você vai projetar o seu quadril para trás e você vai cair. Agora você vai levantar tentando trazer o queixo no peito. Se você puder cair de bumbum no colchão daí para demonstrar. Vai lá, levanta, queixo no peito, ó. Pum! Caiu para trás. Ó, esse aqui é um bonuzinho, tá? Pra vocês verem uma coisa engraçada. Eu fazia reversão quando eu era criança, mais ou menos, e hoje em dia eu sei fazer um pouco melhor. Vamos ver se vai sair.
Ah! Ótimo. Sempre que a gente faz um trabalho no plano elevado, a gente tem que trazer o trabalho para o mesmo plano. Então agora a gente vai fazer a descida na ponte no mesmo plano, tá? Que já vai trabalhar todo o fortalecimento específico ali para atleta e depois retornar para a posição em pé. Braço sempre grudado na orelha, olha para as mãos na descida, desceu na ponte e retornou em pé. Desenrolando, sempre a última coisa que sobe a cabeça, perfeito. A primeira etapa do movimento, ela foi concluída, né? As duas... Então, agora a gente conseguiu terminar as duas etapas dos nossos educativos, que seria a parada de mãos e cair na ponte e levantar, até conseguir chegar no mesmo plano. Agora a gente precisa fazer a junção dos dois movimentos. E aí ganhando, né, a velocidade com que você consegue chegar da ponte logo depois da parada de mãos e a subida. Primeiro a gente vai fazer de forma lenta. Então vai lá, fez a parada de mãos, juntou os pés, caiu na ponte e levanta. Ótimo. Agora ela vai fazer o mesmo movimento, só que tentar fazer o mais dinâmico possível, chegando no chão e já levantando. Perfeito. Ótimo. A gente fez a reversão com as pernas unidas. E é bem importante que você trabalhe essa reversão com as pernas unidas por conta do fortalecimento específico. E aí a gente transforma essa reversão na reversão alternada. Então agora a gente vai fazer nosso primeiro educativo para reversão alternada, que é conseguir entrar na parada de mãos e fazer a manutenção das pernas em abertura anteroposterior, no espacate. Então as mãos vão ficar longe da parede, vai fazer a subida de forma lenta na parada de mãos e quando o pé chegar, tentar fazer a manutenção do espacate. Então vocês viram que quando ela chegou na parede, essa perna ela veio e voltou. É justamente isso que a gente precisa controlar. Mais uma vez, não deixe essa perna vir. Abre o espacate, abre. Perfeito. Agora a gente vai fazer o mesmo educativo, só que para um plano um pouco mais baixo, tá? O interessante sempre dos planos elevados é a gente ir abaixando ele em todos os educativos até que fique no mesmo plano. Agora vai ficar mais difícil, claro. Ela precisa fazer a entrada da parada de mãos e a manutenção da postura da perna elevada já na ponte. Aquele é na parada de mãos, agora já numa ponte com plano elevado. O importante aqui é que ela faça essa entrada o mais lento possível, para que ela adquira controle corporal e a manutenção dessa perna sempre na abertura máxima do espacate. Agora ela vai fazer o mesmo educativo, só que no mesmo plano. Então, é interessante fazer sempre a passagem de forma lenta e a manutenção da perna por pelo menos 5 segundos. Agora a gente vai fazer um educativo para ela entender a força de levantar da ponte apoiando apenas um dos pés. Então ela vai entrar na frente de um plano elevado, braço do lado da orelha. O que é importante a gente avaliar aqui? Que a distribuição do peso dela não seja no centro da abertura anteroposterior, e sim 100% unipodal, em cima da perna de apoio dela. E essa perna tem que estar livre, tá? Então ela vai fazer a descida na ponte e o retorno para a posição em pé. De novo. Isso. Fazendo a manutenção dessa postura. O que é outra parte importante a gente avaliar aqui que ela fez errado agora? Que é levantar sem fazer a manutenção dos braços lá colados na orelha. Então vai descer e levanta o braço na orelha. Super importante a manutenção dessa postura. E para fazer, né, essa reversão direta, alternada, eu vou utilizar um plano elevado para começar o trabalho direto dela. Então o que é importante a gente avaliar aqui? Sempre a manutenção da abertura do espacate, principalmente depois que os pés tocarem ao chão na hora de levantar, imaginando que você quer dar um passo à frente, porque isso ajuda você a levantar, porque faz um pêndulo para frente do seu corpo. E você vai pensar também no desenrolar, trazendo sempre a cabeça por último. É natural que inicialmente nos seus trabalhos você traga o queixo no peito, porque o corpo ele tenta proteger a cervical, mas aos poucos é legal você ir fazendo essa mudança do pensamento e adquirindo essa consciência de trazer por último a cabeça. Então vamos lá. Mãozinha sempre na ponta do colchão de forma lenta. Abriu, chegou o pé no chão e levanta. Mais uma vez, sozinho. Abriu o pé no chão e levanta.
Ótimo. E depois que você fez os educativos e ganhou qualidade de execução no plano elevado, a gente vai transferir esse movimento para o chão. Tá? O que é importante aqui, de novo, ressaltar, eu sou chato nisso porque sempre é importante trabalhar os movimentos com a fundamentação correta, principalmente postural, porque sempre ele serve de educativo para uma conexão de um outro movimento ou fundamentação para outro movimento. Então aqui é importante lembrar sempre dos braços na hora de levantar colados na orelha. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Reversão para frente é um movimento um pouco complexo. Então, se ficou alguma dúvida, vocês querem mais alguma dica desse movimento, deixa aqui o seu comentário. Não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham mais dicas de tumbling e movimentos novos também que está saindo aqui periodicamente. Segue o nosso Instagram. E para finalizar, eu vou fazer uma reversão com adulto.